De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele está toda a celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a celebra-te, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Olá, boa noite. Deus abençoe aos irmãos, às irmãs em casa que nos acompanham. Vamos dar início então ao estudo dessa noite, mais uma
reunião de estudo sobre o livro do Apocalipse. Hoje, com a graça de Deus, vamos estudar aí alguns versículos do primeiro capítulo da primeira sessão do livro de Apocalipse. A visão de Jesus glorificado, os versos 9 a 11. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, o lar, todos os irmãos. Boa noite, presbítero Toninho, boa noite, Ivandi, tá conosco aí, boa noite, Ivandi, Marizene, Edenis, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui de estudo bíblico. Vamos estudar então? Vamos lá, abrindo as Bíblias no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos orar, ok? Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, é onde nós estamos estudando. Do 9 ao 11, ao 12 na verdade. Vamos até o 12, eu não sei se eu entro no versículo 12 hoje, mas eu acho que não. Mas vamos ler até o 12. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvir por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Tá bom? Somente até aí, irmãos. Os irmãos já sabem que se tiver alguma pergunta pode colocar no chat aí, e nós vamos respondendo à medida que nós vamos fazendo o estudo. Tá bom? Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti hoje para engrandecer ao Teu nome, para dizer que o Senhor é santo e também é digno, ó Deus, porque o Senhor se exaltou sobremaneira e nós rendemos louvores porque reconhecemos que nada somos sem o Senhor. O Senhor é o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso sustentador. Quando nos deparamos com a Tua palavra, ó Deus, podemos então contemplar os Teus feitos e as Tuas maravilhas e rendemos louvores ao Senhor. Seja conosco, nos abençoe, ó Deus, a mente, o coração, para lermos, entendermos e praticarmos a Tua palavra. Abençoa as nossas vidas. Ó Deus, continua a nos dar saúde, a sustentar os nossos lares, a nos dar o que for necessário, ó Deus, para estarmos sempre firmes e abundantes na Tua presença. Sê com os enfermos, ó Deus, abençoa-os. Obrigado pela vida do diácono Fernando, que está bem, já se recuperando em seu lar, juntamente com a sua família. Ó Deus, queremos Te pedir ainda pela vida de alguns irmãos, pastores que estão enfermos, suas famílias, o reverendo Valmir do Jardim IP e a sua esposa, que o Senhor se compadeça e cuide do Teu servo. Ó Deus, abençoe também o reverendo Orlando da Sexta Igreja de São Bernardo do Campo, que o Senhor também esteja visitando o Teu servo e abençoando em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, sê com todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desesperados, que o Senhor os anime, que o Senhor lhes dê a paz. E agora, ó Deus, sê conosco, no lar de cada um, na vida de cada um que se junta a nós nesse estudo da Tua palavra. Nos abençoe e nos guarda. Nós oramos confiantes e agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos lá. Vamos ver se chegou mais alguém. A Marizene já tinha visto, a Denise,
A Joana e o Zé Carlos, boa noite. A Adriana, minha esposa, muito boa noite. E a Rosângela Yamazaki, muito boa noite. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, os lares aí representados. Tá bom? Eu mandei a apostila aí nos grupos, grupo das mulheres que oram, grupo da liderança e o grupo da congregação. Então os irmãos podem acompanhar o estudo aí, lendo, baixando o arquivo do estudo, tá bom? Nós estamos então lá na página 11, a visão de Jesus glorificado. Letra F, a visão de Jesus glorificado, Apocalipse 1, de 9 a 20. Nós acabamos de ler o texto aqui, nós lemos até o 12, tá bom? E vamos tentar explicar aí o que João está escrevendo, né? Vocês sabem que as palavras são signos, elas são símbolos e signos, elas representam algo, elas externalizam algo que vem à nossa mente, correto? Então, quando João escreve o Apocalipse, como qualquer autor de um livro ou da Bíblia escreve algo, ele está expressando, ele está verbalizando aquilo que ele crê, aquilo que ele sabe, tá certo? Não são palavras soltas assim, não são palavras sem sentido. As palavras, pelo contrário, elas têm um sentido. Elas trazem uma verdade, não é? Vivida ali pelo escritor que está trazendo a palavra. Bom, então o autor do livro de Apocalipse, né, que é João, ele começa o verso 9 dizendo assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. O autor que cremos ser João, então, irmãos, é o apóstolo mesmo, o autor do quarto evangelho e também das 3 epístolas que levam o seu nome. Ele se identifica no verso 9 como eu, João, né? Por que eu, João? Porque as pessoas a quem ele endereça esse livro já o conhecem, não é? É como se eu mandasse uma mensagem para o grupo da quarta igreja ou o grupo da congregação e falasse assim: eu, Wellington, né? Eu, pastor Wellington, ou eu simplesmente Wellington. Os irmãos sabem quem é que está mandando essa mensagem, correto? Então ele se identifica simplesmente como eu, João, mas é o apóstolo João. E por que o apóstolo João? Nós vamos exemplificar mais à frente. Mas perceba, esta maneira de se identificar não era exclusiva do apóstolo João. Antes, o apóstolo Paulo também se identificava assim, correto? Vamos ver lá, Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1, 1. Para a gente ver que, sabe por que nós temos que, estudamos isso dessa maneira? Porque, na verdade, algumas pessoas elas contradizem que o livro do Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo. E a ortodoxia cristã, a igreja reformada, ela crê que sim, que o autor do Apocalipse é o apóstolo João, correto? Então, Romanos 1, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí nós vemos, em algumas traduções, o apóstolo Paulo, nós vamos ver aí, não é o caso dessa tradução, né? Eu, Paulo. Mas vejamos em Gálatas ainda, Gálatas capítulo 5, verso 2. Né? É a forma de alguns autores bíblicos se identificarem simplesmente pelo primeiro nome, né? Gálatas, capítulo 5, verso de número 2. Diz assim: eu, Paulo, agora aqui sim ele está mais claramente, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu, Paulo, como João se identifica lá no verso número 9 do capítulo 1 de Apocalipse, eu, João, tá certo? Ainda em Efésios capítulo 3, verso 1, Efésios capítulo 3, versículo 1,
o apóstolo Paulo também escreve assim: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então perceba, vamos dizer assim, era uma expressão comumente usada na época do apóstolo João, dos apóstolos. O próprio Jesus, ele chega a se identificar assim em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Voltando lá para o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar o próprio Cristo se identificando dessa maneira. Apocalipse, capítulo 22, verso de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então perceba, não é necessário Jesus colocar sobrenome, mesmo porque as pessoas não eram conhecidas pelo sobrenome nessa época, né? Jesus, ele era conhecido por Jesus o Nazareno, não é? Por ter vivido em Nazaré, né? O Galileu, né? Jesus, o Messias, e assim por diante. Mas ele se identificava em algumas vezes como eu, Jesus, eu, João, eu, Paulo. Correto? Então, essa era uma forma comum de se manifestar aquelas pessoas já conhecidas. E como a carta que João então está escrevendo vai para igrejas que possivelmente o conheciam já, muito possivelmente ele tinha até já passado e pregado nessas igrejas, não havia necessidade de maiores especificações de quem estava escrevendo. Correto? Bom, em sua apresentação, o apóstolo João se identifica sob a mesma condição dos destinatários da carta, dizendo: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Além dele dizer que era esse o João que estava escrevendo, ele vai se identificar por ser companheiro nas dificuldades que aquelas pessoas que receberiam a carta passavam juntamente com ele. Por quê? Porque os cristãos eram perseguidos. Os cristãos, de uma forma geral, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, não é? Que não aceitavam o cristianismo, não aceitava a Jesus Cristo como o Messias de Israel. Então, todos eles estavam passando por maior ou menor, uns mais, outros menos, tribulação. Então é assim que João vai também se identificar, vai reforçar a sua identificação, dizendo: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Vamos ver o que isso significa? As tribulações, supostamente, foi algo incomum vivido pelos crentes do fim do primeiro século, por causa da perseguição romana aos cristãos, por esses reconhecer a Jesus como Senhor e não César. Então, a perseguição vinha basicamente disso, né? Porque o cristão, ele só tinha um Senhor, e o Senhor dele era Jesus Cristo, né? Alinhado a isso, ainda tinha a questão dos judeus que perseguiam também os cristãos. Então, esse possivelmente foi um dos motivos porque os cristãos morreram no primeiro século, né? Porque os cristãos sofreram perseguição, porque o império queria que todos os súditos, e Israel era um súdito, não é? E, né? Todos os povos ali daquela região eram súditos do Império Romano. Então eram obrigados a confessar César não somente como rei, mas como Senhor. César era uma divindade. E os cristãos não admitiam isso. Assim como a exemplo do que Daniel e os seus amigos não quiseram se prostrar diante da grande estátua que fizeram, o grande ídolo de Nabucodonosor, e por isso sofreram as penalizações, os cristãos da época
do primeiro século ali, da época de João, segundo, terceiro século, eles também foram martirizados, eles também foram perseguidos, eles também sofreram, né, tribulações por conta de que só tinham Jesus, só confessavam a Jesus, só se ajoelhavam diante de Jesus. Jesus era o Senhor da vida deles. E é possível que isso se repita próximo à volta de Cristo, né? Em que os cristãos serão assim obrigados, né? É lógico que muitos não farão, mas serão obrigados a adorar a besta, né? Adorar um ser ou um ídolo. Nós não sabemos exatamente ainda o que isso vai ser, não é? Mas aqueles que não adorarem, então, vão ter que sofrer a pena, seja da perseguição, seja da tribulação, nós não sabemos ao certo, ok? Então, João, ele era companheiro, né? Ele se identificou como um cristão também que sofria ali no primeiro século, igual aos seus irmãos, por não se render à idolatria de Roma, não é? Assim sendo, todos os crentes, alguns mais, outros menos, passaram por tribulações. Todos os crentes passavam por tribulações, né? Hoje em dia também, de certa maneira, o crente ele passa por tribulação. O crente verdadeiro, ele não se submete ao mundo, ele não se mistura nas coisas do mundo, ele não se corrompe com o mundo, não é? Então, não importa se o seu Zé da esquina faz, se o seu Manuel, se a Dona Maria, se fulana de tal, ela faz o que é errado. Se você é cristão, você não pode fazer o que é errado, né? É aquilo que as nossas mães falavam, você não é os outros, e nós não somos os outros. Nós não somos os outros. Então, de certa maneira, ainda hoje, o cristão, ele sim sofre perseguição. Em alguns países a perseguição é maior, em outros menos. Mas ser cristão é um sinônimo de ser perseguido, de ser atribulado. Correto? Não foi à toa que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Correto? Não é à toa que Jesus falou essas coisas. Bom, todo crente, então, passava por tribulação no primeiro século, e João se identifica com isso. Os cristãos, para vocês terem uma ideia, eles foram expulsos das suas casas, das suas fazendas, não é? Por não reconhecer César como Senhor. Os seus bens foram expoliados, foram tomados e dados ao imperador, dado aos generais, dividido entre os soldados, né? Então era isso que acontecia com o bem, ou com os bens dos cristãos. Muitos foram escravizados, viravam escravos, alguns foram exilados, como o próprio João foi levado para a ilha de Patmos, e alguns foram mortos, de forma que ser atribulado ou atribulação tornou-se uma marca desde muito cedo na vida dos cristãos. Então veja, por isso que João ele se identifica aqui no versículo de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, certo? Então ele se identifica como alguém que está sofrendo, junto com as pessoas que vão receber a sua carta. O que certamente serviu para os distinguir dos demais súditos de Roma, né? Quando via alguém maltrapilho, alguém perseguido, logo se dizia: eis aí está passando um cristão. Por quê? Porque ele estava assim devido a não se render à idolatria do Império Romano. Vejamos aí alguns textos que trata sobre a tribulação, né? Mateus capítulo 24, Mateus 24, verso de número 21. Se tornou o quê? Se tornou uma marca cristã, a tribulação. Tá bom?
Lembram-se que o apóstolo Paulo ele escreve em sua carta: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Né? O que eram as marcas de Cristo? Eram as marcas no seu corpo e na sua alma das tribulações que ele passava por confessar o nome de Cristo, por antes ter sido um perseguidor dos cristãos e agora se tornar um propagador do evangelho. Então tinha um preço, tá certo? Tinha um preço, e esse preço ele trazia no seu corpo. Então quando alguém contestava, falava mal dele, ele falava assim, ó, se eu não for cristão, eu não tenho todas essas marcas, tá certo? Então ele disse, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Correto? E essas marcas eram verídicas. Olha o que vai ser dito aí em Mateus capítulo 24, verso de número 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá mais. Quando Jesus faz esse sermão, o sermão profético dele, dá a impressão que a tribulação para os cristãos, próximo à volta de Cristo, próximo à revelação também do anticristo, da besta, né? Próximo ao escatom, que é o final de todas as coisas, vai se intensificar na vida dos cristãos, tá certo? As perseguições, não é? As coisas, realmente o cristão vai saber o quanto que é a porta estreita que Jesus diz que é o caminho da salvação. Então aí nós vamos entender quão estreita é a porta de fato. Ainda, João 16,33, mais uma vez, as palavras de Jesus, nós vemos que Jesus não mede palavras, né, para dizer o quanto é difícil ser cristão. João 16, verso 33 diz: essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba, então, há de se contestar mesmo essas igrejas que pregam somente bem-aventuranças, prosperidade, não é? Dizendo que o cristão que é cristão não fica doente, o cristão não fica desempregado, o cristão não passa por problemas familiares ou financeiros, ou seja, de qual nível que seja, em qual área que seja, é tudo balela, é tudo conversa. Porque Jesus já deixou muito claro que ser cristão é passar por tribulação. Então, quando João ele está escrevendo Apocalipse, ele está se colocando nesse pé de igualdade. Ele está dizendo assim, olha, as palavras de Cristo estão sendo cumpridas na minha vida e na sua vida. Se somos perseguidos, logo se somos atribulados, é porque realmente nós somos cristãos. Então, embora seja uma coisa ruim, tá certo? De admitir, serve também como um consolo, um conforto, tá certo? Porque é uma marca, né? É algo incomum. Você passa pela sua tribulação, eu passo pela minha. Nenhum de nós está livre da tribulação, do que é a tribulação. Correto? Então vamos lá. Atos capítulo 14, verso 22. Vamos lá. Atos 14, 22. Eu quero mostrar para vocês que em toda a história do cristianismo aí, desde Jesus, a tribulação é uma marca da igreja, uma marca do cristianismo. Olha o que diz aí, Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha o que Paulo ensinava para os seus discípulos, que através de muitas tribulações, não são poucas tribulações, mas muitas tribulações nos importa a entrar no reino de Deus. Então, irmãos, ao mesmo tempo que ninguém gosta de passar por tribulação, ao mesmo tempo que é uma coisa ruim de passar, é uma coisa também que confirma a nossa salvação. Confirma que nós somos escolhidos por Deus. Tá certo? Porque é muito mais difícil passar nesse mundo sendo um cristão fiel do que sendo uma pessoa mundana. É muito mais fácil ser mundano, aceitar as coisas erradas. Correto?
Então, é isso que Paulo ensina para os seus discípulos. 1 Pedro, capítulo 4, 12 a 14. Olha lá, como não é só um ensinamento de Jesus e de Paulo, mas de todos os apóstolos. 1 de Pedro, vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E continua aí. Tá certo? Pedro mostrando que é uma coisa cristã. Tá certo? E mesmo os crentes da antiga dispensação do Antigo Testamento, a tribulação já era uma marca, vamos dizer assim, dos crentes. Já era uma marca dos crentes lá do Antigo Testamento. Olha o que diz o Salmo 34, 19, né? Eu confesso para vocês que em muitos momentos que eu fiquei angustiado na vida com as tribulações, esse Salmo 34, 19, ele acalmou o meu coração, né? Ele falou ao meu coração. E o Salmo 34, o verso 19 do Salmo 34 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Olha só, gente, muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor de todos o livra. Vejam só, né? Ou seja, as tribulações não têm poder sobre a nossa alma. Pode ter poder sobre o nosso corpo, sobre o nosso dia a dia, sobre, né, esse mundo aqui. Mas nada nos separará do amor de Cristo. Tá certo? Nós podemos passar uma vida aqui penosa nesse mundo, mas quando chegarmos na glória, seremos recebidos como o filho pródigo, como o filho que volta à casa do Pai. Deus preparou um lugar para nós, não é? O pai do filho pródigo lhe põe sandálias nos pés, lhe põe um anel no dedo, mostrando a sua alegria de ter o filho em casa. E é isso que vai acontecer comigo e com você, não importando o que nos aconteça com esse mundo. Por isso o apóstolo Paulo, quando descobriu isso, ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é? Você estar contente em todos os momentos, não é? O apóstolo Paulo vai dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que cheguemos de fato a esse a essa experiência de vida, né? Não olhando para as coisas daqui somente para as coisas mundanas, materiais, temporais, mas sempre olhando para o céu. É isso que nos aguarda. Vejamos ainda, para finalizar essa parte aqui, o Salmo 119, 71. Mostrando que mesmo os crentes do passado, a tribulação, as dificuldades, era uma marca na vida dos crentes em todas as épocas, vamos dizer assim. Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então perceba, a tribulação na vida do ímpio é tribulação, tá certo? Ele ainda vai sofrer mais na volta de Cristo por não ter aceitado, né, a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a tribulação na vida do crente, Deus transforma em bênção, Deus transforma em glória, não é? Deus, ele muda isso na nossa vida, correto? Então sejamos pacientes e mesmo na tribulação, sejamos gratos a Deus, como Paulo e Silas fizeram. Eles cantaram ali à noite com os seus pés amarrados junto ao tronco, na cadeia. Eles oravam e cantavam a Deus, né? E Deus fez um milagre na vida deles, tá bom? Somos desafiados hoje, ao ler o livro de Apocalipse, a permanecer assim, permanecer fiéis e contentes
e alegres a Deus em toda e qualquer situação. Tá certo, irmãos? Continuemos aqui. João expõe a causa de sua particular tribulação. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que ele era perseguido? Primeiro, porque ele não confessava o imperador, né, Domiciano, na época, como o senhor da vida deles. O senhor da vida deles era somente Jesus Cristo, não é? E ele testemunhava, né? Ele pregava a palavra de Deus, ele pregava o poder do Espírito Santo. E por causa desse testemunho de que Jesus era Senhor, é que João estava sendo atribulado na ilha de Patmos, como os demais irmãos, em vários lugares ali do Império Romano. Tá bom? Então ele explica. Veja lá no Apocalipse, no verso 9, já na metade lá. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Né? Ele também se identifica como companheiro no reino, tá certo? Ele é companheiro na tribulação, mas também no reino. O que isso significa? É que depois que acabar a tribulação, vai viver o reino de Deus. Né? Então, ele é companheiro. Nós somos companheiro agora que estamos sofrendo, mas também quando formos glorificados. Quando o reino de Deus vier de fato, nós estaremos juntos. Somos companheiros na tribulação e no reino e na perseverança. Porque a perseverança é uma marca do crente. Tá certo? Jesus perseverou, Paulo perseverou, os apóstolos perseveravam e os crentes também perseveram. Aqueles que não perseveram não são dos nossos, diz a palavra de Deus. Tá certo? Aqueles que nos deixam, aqueles que abandonam o evangelho, aqueles que saem da igreja, não são dos nossos. Então, nós somos companheiros no sofrimento, no reino, mas também na perseverança. Porque sem perseverança, ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai gozar das bênçãos do reino. Tá certo? Bom, mas aqui continuando, ele vai dizer porque ele... a causa da sua tribulação, como nós já falamos, né? Ele se achou na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. É interessante que a história deixou algo registrado, né? A história eclesiástica, mas não canônica. Que quando eu falo a história eclesiástica, são os bispos da igreja, os sucessores dos apóstolos, né, que vieram após os apóstolos, os pastores das igrejas, eles também deixaram muitos documentos escritos. Então, esses documentos acabam confirmando o que as escrituras dizem, tá certo? Então, o que diz Tertuliano? Tertuliano, que viveu 160 a 220 depois de Cristo, né? João viveu aproximadamente até o ano 100, ano 99, que dizem que foi a morte dele. João morreu de velhice. Tertuliano vive entre 160 e 220. Então, ali próximo, né? Uma data próxima a João. Então, o que ele diz lá na sua obra, né? O De Praescripti Aeris, né? Ele escreve o seguinte: ele refere-se a uma lenda que João foi lançado a um tacho de óleo fervente, né? Antes de ser mandado para Patmos. Mas como ele não sofreu nenhum dano, ele foi banido, tá certo? Ele foi banido para Patmos. Essa é uma história que Tertuliano conta. E depois Irineu escreve que essa banição, esse exílio que João sofreu, ele não confirma essa história de Tertuliano, mas ele diz que para onde João foi exilado, foi banido, foi justamente essa ilha de Patmos, sob o governo do imperador Domiciano, tá certo? Que era o governador, ou o imperador, melhor dizendo, né? O imperador romano da época, né? Cerca de 95 ou 96 depois de Cristo. Então, muitos crentes não tiveram
a mesma sorte de João. Eles acabaram. João, apesar de ter sido mandado para essa ilha de Patmos, não sabemos se antes ele foi jogado no óleo fervente ou não, né? Há quem acredite nessa história, outros acreditam que é uma lenda, mas fato é que Tertuliano, que viveu em 160 a 220, deixou escrito, e era um bispo, e também Irineu, 130 a 202, confirma que João foi exilado em Patmos. É, então a história diz que João acabou sendo libertado em 96 pelo sucessor, né, do imperador Domiciano. O imperador Nerva, portanto, que assumiu em 96, ele tirou João e deixou João viver o resto da sua vida em Éfeso. Em Éfeso. Então, alguns cristãos não tiveram a mesma sorte que João, exilado em Patmos, acabaram perdendo a vida mesmo. Né? Por isso, em Apocalipse capítulo 6, verso 9, abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 6, 9, nós encontramos a visão das pessoas que já estão glorificadas. João, em certo momento da sua revelação, da revelação que está sendo dada a ele vai ver um certo número de pessoas glorificadas, ou seja, que já estão na glória, mas que foram martirizados por causa do mesmo testemunho que João deu. Tá certo? Diz assim, verso de número 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido das vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então, essa multidão é justamente das pessoas que morreram, tá certo? Como há outras visões que ele teve aqui também, de que essas pessoas clamavam para que Jesus pudesse voltar e fazer a justiça por eles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. Correto? Então, veja aí que muitos não tiveram a mesma sorte de João. João foi exilado e João era muito conhecido no Império Romano. Aquelas pessoas que eram mais conhecidas, eles tinham, vamos dizer assim, um cuidado maior para não matar alguém que podia causar uma rebelião, vamos dizer assim, a morte dessa pessoa. Mas muitos pobrezinhos lá, muitos crentes, eram jogados às feras, eram mortos à espada, morriam de fome e assim por diante. Tá certo? Então, esse é o caso aí do apóstolo João, né? Então, João, ele se identifica, tá certo? Na tribulação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver aqui. Marizene, Joana. Leni Chalegra. Seja bem-vinda, Leni. Boa noite. Vamos orar pelo Silas e pela Eliene, correto? Deus abençoe. Muito bem. Boa noite, Beth. Boa noite, Léo, Diácono Léo. Dona Lúcia também, Maria Lúcia Espim, boa noite. A Zete Sampaio está conosco, boa noite. Paz e graça, Zete. Boa noite, Paulo. Paulo Ivo. Deus abençoe os irmãos. Sejam todos bem-vindos. Ok? Então não tem nenhuma pergunta ainda. Se tiver algo para ser esclarecido que você não entendeu, você coloca no chat aí, a gente vai respondendo ao longo do estudo. Tá certo? Vamos continuar lá, vamos voltar para a apostila. Então, por isso que João então se identifica com essas pessoas da tribulação. Bom,
O reino era outra característica compartilhada entre João e os cristãos, como eu disse já. Dei uma palhinha sobre o reino, né, do primeiro século. Ele diz: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino. No reino. Segundo os ensinamentos de Jesus, os cristãos eram cidadãos do reino que ele, Jesus, veio inaugurar. Então, perceba, um reino que não é desse mundo, é um reino que Deus tem preparado para nós. Olha o que Jesus vai dizer lá em João 18,36, abre sua Bíblia. Né? E foi justamente por esse reino que Jesus disse que veio instalar que Jesus morreu. Porque os romanos imaginavam que Jesus fosse um arruaceiro, alguém que lutava contra o Império Romano, né? Que veio tentar implementar um novo reino para destruir o Império Romano. Então, juntou isso com a ambição e a inveja dos judeus, e então eles mataram, crucificaram a Jesus Cristo. Mas Jesus diz assim, ó, lá em João 18,36. Respondeu Jesus, ele está sendo interrogado por Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Tá certo? Então esse mundo vai ser queimado, esse mundo vai ser transformado, tudo que nós vemos vai ser modificado. Então Jesus não veio para governar exatamente nesse mundo, né? Embora haja aí o dispensacionalismo, que nós estudamos tanto essa palavra lá quando estudamos a escatologia. Os dispensacionalistas creem que haverá um governo milenar, um governo de 1000 anos de Jesus nessa terra. E durante esses 1000 anos a terra vai frutificar, vai dar um fruto excelente, vai haver paz no mundo. Nós não cremos desse jeito. Nós cremos que quando Jesus voltar, essa terra aqui, ela vai ser totalmente destruída e vai ser reformada, restaurada. Haverá novos céus e nova terra, portanto. Tá certo? Então veja, o reino de Jesus não é desse mundo exatamente. Então, ele não veio para governar como os governadores desse mundo governam. Veja também Atos capítulo 14, verso 22. Atos 14, 22. Vamos ler? Olha lá. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós já lemos esse versículo hoje. Então esse é o reino. O reino de Deus, né, é um reino que Jesus vai implementar, de pessoas transformadas, de pessoas restauradas, de corações redimidos, não é? A gente não tem nada com esse mundo, pelo contrário, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Esse mundo aqui está totalmente corrompido, né? Está totalmente saturado de pecado, de sangue, de erro, de adultério, de coisas ruins. Tá certo? Pelo contrário, a Bíblia diz para nós não nos envolvermos com coisas desse mundo. Buscai as coisas que vêm do alto, as coisas que são do alto. O nosso mundo, o nosso olhar está na glória, está com Cristo. Tá certo, irmão? Então é isso que João está dizendo. Eu sou companheiro de vocês na tribulação. A tribulação é desse mundo, mas o reino não é. E sou companheiro no reino. No reino. Como é que nós vamos chegar no reino? É o próximo ponto que ele vai tratar. Perseverança. Sou companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Por fim, João se identifica com os cristãos através da perseverança. A perseverança é mencionada no Apocalipse como característica indispensável a todos que seguem a Cristo. Veja aí. Vamos ler primeiro o verso 9 mais uma vez. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Perceba, sem perseverança nós não chegaremos a lugar nenhum. Com perseverança em Deus, com perseverança na fé e fé em Cristo, nós vamos chegar na glória. Mas não adianta nada, certo? Sofrer nesse mundo se nós não perseverarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é isso que João está falando. Que ele é companheiro na perseverança. Veja aí também Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3. Olha como a perseverança é importante. Apocalipse 2, 2 e 3. Conheça as tuas obras. É a primeira carta do Apocalipse que Jesus está mandando à igreja de Éfeso. Diz assim: conheça as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens o que, irmãos? Perseverança, e suportasse provas por causa do meu nome. Olha o que é perseverança. É suportar provas por causa do nome de Jesus. É suportar o desemprego por causa do nome de Jesus. É suportar a fofoca que os outros fazem de você por causa do nome de Jesus. É suportar as dificuldades por causa do nome de Jesus. Porque você é crente. Porque a sua fé não está nas coisas desse mundo, mas está nas coisas de Jesus. Então é isso. A perseverança, sem perseverança, nós não chegaremos em lugar nenhum. Então, João está dizendo, eu sou companheiro de vocês na tribulação, na perseverança, no reino. Tá certo? Ainda Apocalipse 2,19. Apocalipse 2,19. Conheça as suas obras, agora a igreja de Tiatira, carta à igreja de Tiatira. Conheça as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha só, a perseverança da igreja de Tiatira. Ainda em Apocalipse, capítulo 3, verso 10. A igreja de Filadélfia. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Perceba, nós não vamos passar por essas dificuldades ali, finais, as últimas, as derradeiras do Apocalipse, aquelas taças que vão derramar a ira de Deus. Nós vamos ser preservados por causa da nossa perseverança em Jesus Cristo. Então, sem perseverança, não chegamos em lugar algum. Temos que perseverar para sermos salvos. Apocalipse 14, 12. Para encerrar essa parte aí. Apocalipse 14, 12. Então, vejam quanta coisa tem em um versículo só do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Nós estamos só em um versículo, tá certo? Veja quanta matéria, quanta coisa tem no coração de João que ele está passando, quanto significado em um versículo que ele diz ali, né, na revelação do Apocalipse. Apocalipse 14 agora, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, perseverança é guardar os mandamentos de Deus. Não ter outros deuses além de Deus. Não fazer para nós imagens de escultura. Amar pai e mãe. Não cobiçar o que é do próximo. Tudo isso é guardar o mandamento de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio no sacrifício de Jesus. Nós somos salvos pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Não é por causa nem das nossas obras e muito menos vamos perder a salvação por causa das nossas falhas. Nós não vamos perder a salvação se nós perseverarmos na obra de Jesus Cristo.
É por causa da obra de Cristo que nós somos salvos. E não mediante as nossas falhas que nós vamos perder a salvação. Tá certo? Tem que santificar, tem que perseverar. Mas fique em paz, irmão. Seu coração fique em paz. Se você errou, confessa e não peques mais. Tá bom? Corrija a sua vida e não peques mais. Era isso que Jesus dizia. Vai, não peques mais. É assim que você vai mostrar que você é um crente, você é uma crente verdadeira. É se você mudar a sua vida, converter a sua vida. Não é ficar aspirando santidade. Ai, é porque eu uso a Bíblia a mais grossa, a maior que tem para dizer que sou santo. Ó, porque a minha roupa como é que é. Ó, porque eu faço obras, eu alimento isso, eu alimento os pobres, eu dou dízimo. Nada disso. Essas coisas são importantes, mas não são suficientes para a nossa salvação. O que é importante, o que é suficiente para a nossa salvação é nós crermos nos mandamentos de Deus e termos fé em Jesus Cristo. Obedecermos, guardarmos os mandamentos de Deus e termos fé em Jesus Cristo. Tá certo? Vamos seguir? Podemos seguir? A gente se empolga um pouco aqui, né? Então, a perseverança é mencionada aí, né, no Apocalipse e em vários outros lugares da Bíblia, tá certo? Vamos acabar esses textos aqui, a gente para por hoje, né? Eu acho que não vai dar para a gente caminhar muito mais do que isso, não. Vamos lá, Marcos 13, ainda falando sobre perseverança, a necessidade do crente, né? Porque João está se identificando com os seus leitores, com as pessoas das igrejas do Apocalipse, através da perseguição, porque todos os crentes eram perseguidos e ainda são perseguidos na tribulação, certo? Ele está se identificando na tribulação, no reino, porque todos vão morar com Deus no céu, todos vão morar com Jesus no novo céu e nova terra, mas também na perseverança. Crente tem que perseverar, é uma marca da perseverança. Não perseverou, não vai para o céu. Não vai para o céu. Negou a Cristo. Jesus Cristo falou sobre isso. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Tá certo? Precisa perseverança. Marcos capítulo 13, verso 13. Vamos lá. Marcos 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, diga se isso não é verdade na nossa vida. Diga se você não tem inimigos porque você é crente. Se você não tem parentes que não gostam de você por causa da sua fé, porque você vai na igreja. Muitos chamam você de santinho, de santinha. Não é verdade? A nossa fé causa ódio das pessoas. Jesus disse, se odiaram a mim, odiarão também a vocês. Se o mundo me odiou, odiarão também a vocês. Então perceba, é necessário perseverança. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, disse Jesus. Vamos lá, Lucas 21:19. Então veja o que João está escrevendo. Ele está escrevendo para crentes que perseveram, crentes que passam pela tribulação, mas que há um reino aguardando através da perseverança. Por último não, ainda Lucas 21:19. Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que coisa magnífica. É na vossa perseverança. É perseverança. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Não desiste, não. Não desiste. Não desiste. Tá certo? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Fica firme. Busca a Deus. Ora a Deus. Vem para a casa de Deus com cuidado.
com tudo que é necessário aí para não nos contaminarmos. Mas venha, fique firme, não desanima não. Não desobedece a Deus não, não deixa de perseverar não. Tá certo? Segunda Tessalonicenses 1:4. Vamos lá. Segunda Tessalonicenses 1:4. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, segunda Tessalonicenses 1:4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Essa constância aqui de fé é perseverança, veja, na tribulação. E perseverar quando não há tribulação é fácil, não é verdade? É fácil você perseverar quando o tanque do seu carro está cheio de gasolina, sua despensa está cheia, né? Quando os seus filhos estão com saúde, você está com saúde, empregado. Mas perceba, nós temos que perseverar também na tribulação. Também na tribulação. Nos momentos difíceis da vida, que não são sempre. Não são sempre. Mas quando passamos por momentos de tribulações, é aí que Deus quer que mostremos a nossa perseverança. Tá certo? Ainda, Hebreus capítulo 10, verso 36. Vamos lá, Hebreus 10, 36. Então, não é só no Apocalipse que se exige perseverança dos crentes. É em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Isso porque nós não vamos adentrar ao Antigo Testamento, porque poderíamos também adentrar ao Antigo Testamento. Tá certo? Vamos lá, Hebreus 10, 36. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança, irmãos. Perseverar. Ficar firme. Firme em Cristo, firme em Deus. Tá certo? Por último, Tiago 1, 2 a 4 e depois 5, 11. Tiago 1. Olha aí, Tiago 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação de vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perseverança. Perseverança. E ainda aí, ó, Tiago 5:11. O que é que diz? Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Ou seja, Jó é um modelo para nós. Ele perseverou, irmãos. Perseverou. Mesmo sendo, vamos dizer assim, tentado, né, pela proposta da mulher, da esposa, mesmo sendo tentado pela opinião dos amigos ali, ele não questionou a Deus de maneira incrédula, ele perseverou. Ele aceitou os seus problemas, as suas provações, e ele perseverou, ele ficou firme em Deus. Então, essa também é a história dos crentes, de cada crente. Cada um com suas histórias, cada um com as suas tribulações. Mas nós temos um reino nos aguardando. Veja isso que João está querendo transmitir para os ouvintes do Apocalipse. Vale a pena. Vale a pena. Nós vamos ver isso quando nós chegarmos lá na glória. Vale a pena. Tá certo? Vou parando por aqui hoje. Vamos ver se tem alguma pergunta, se tem alguma colocação. Vou deixar minha marquinha aqui na minha apostila para a semana que vem. Só deu para discutir apenas um versículo hoje. Espero que tenha sido claro, que os irmãos tenham gostado aí, tá certo? Da nossa explanação, e possam também
colocar as suas perguntas aí. Vamos usar uns minutinhos que nos restam aqui, se tiver alguma pergunta para responder. Vamos lá, amém. Boa noite, a Joana deu. A Adriana também subiu tudo aqui. A Beth eu já falei, o Leonardo. Muito bem, hoje não tem pergunta, o pessoal tá tudo sossegado, tá? Ah, o pessoal tá tudo em paz. Deus abençoe, Jô, obrigado pelo incentivo aí. Foi bom para nós também. O Ricardo tá aí junto com a Gláucia. Deus abençoe, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação. Tá certo? Muito obrigado, irmãos. Vamos perseverar, porque o reino nos aguarda. Essa tribulação aqui é passageira. Tudo aqui é muito passageiro. Daqui a pouco nós estamos lá com o Senhor, louvando, engrandecendo ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até semana que vem. Um versículo só hoje, hein? Só o versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Semana que vem o 10, o 11 e o 12. Deus quiser, anda melhor. É porque tinha bastante assunto nesse versículo mesmo, tá certo? Deus abençoe Marizene, Rosângela Yamazaki. Deus abençoe Ricardo, Gláucia, Murilo. Deus abençoe todos vocês. Foi muito bom. Joana, Sueli Romaiolo está conosco também. Deus abençoe, Sueli. Boa noite. Joana e o Zé Carlos. Murilão tá por aí. Boa noite, Murilo. A Zete, o Paulo Ivo, a Dona Lúcia, Maria Lúcia Spin, o Diácono Leonardo, a Beth, a Lene Chalegra. Semana que vem, no mesmo horário, Lene, tomara que você esteja conosco. Vou orar, sim, pelos seus pedidos de oração aqui, viu? Essas duas pessoas. Deus abençoe, Lene. A Rosângela, já falei. A Adriana, minha esposa, Deus abençoe. Marizene, Denise, Ivandi e nosso irmão Salvador, que deve estar junto com a Ivandi, sua esposa. Deus abençoe. Denise. E o presbítero Toninho, a Luciana, os meninos todos aí. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Vamos orar. Vamos encerrar então orando pelo Silas e pela Eliene, tá bom? Até semana que vem. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me achego a Ti, junto com os meus irmãos, para agradecer a oportunidade de estudar e entender um pouco mais sobre a Tua palavra, ver como ela é rica e maravilhosa, como ela nos incentiva a perseverar, a ficar firmes na tribulação, aguardando o reino do Senhor, que não é deste mundo, mas é um reino que o Senhor trará, um reino de glória, um reino maravilhoso, inigualável, ó Deus. Muito obrigado por tudo isso. Agora, ó Deus, nos abençoa cada lar, cada irmão aqui representado. E, ó Deus, abençoa esse pedido de oração da Lene, o Silas e a Eliene. Ó Deus, seja com eles, nós não sabemos as suas tribulações, mas que o Senhor visite com graça, com cura, ó Deus, com paz, essa família, ó Deus, e esses queridos filhos teus, em nome de Jesus. Que o Senhor entre, ó Deus, com poder e graça, derrame a tua paz, a tua cura, o teu poder, na necessidade desses seus queridos. Nós oramos confiantes e agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma noite de paz e que amanhã estejamos repletos de alegria e de vontade de trabalhar na obra e no reino do Senhor. Amém. Miriam também, que Deus abençoe, Miriam, a sua vida. Fique com Deus, você e o seu lar. Muito obrigado, Miriam, Beth, Ricardo, nossos companheiros aí na ação social. Muito nos tem ajudado. Que Deus retribua de bênçãos tudo o que vocês têm feito por nós, pela congregação e também pela quarta igreja.